ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de suspender visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai que cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por 90 dias. Essa decisão acaba de sair e foi obtida pelo nosso âncora da CNN Brasil, do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. O que acontece? Então, a gente está em julho, agosto, setembro, outubro, ou seja, Flávio Bolsonaro está proibido de visitar o pai até depois da eleição, do primeiro turno da eleição. E por quê? A gente vai destrinchar aqui essa decisão, com todas as informações, mas por quê? Por conta da carta que Jair Bolsonaro escreveu de próprio punho e Flávio Bolsonaro pegou a carta, leu nesse fim de semana, neste sábado, com recados políticos para a militância e para o partido. Por conta dessa carta, o Supremo Tribunal Federal havia sido provocado neste fim de semana pelo deputado Lindbergh Farias, dizendo: horas, mas entre as medidas cautelares não estava uma decisão de Alexandre de Moraes que proibia Jair Bolsonaro de se manifestar, seja pelas próprias redes sociais ou por redes sociais de terceiros? E aí houve, então, diante desse questionamento, a gente traz essa informação e vamos chamar Matheus Teixeira para fazer essa análise em Breaking News já aqui no 360. Matheus Teixeira, simplesmente o ministro Alexandre de Moraes acaba de decidir que Flávio não pode visitar o pai Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar pelos próximos 90 dias. Hoje é dia 13 de julho, agosto, setembro, outubro, até a eleição. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Exatamente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, além dos efeitos jurídicos, tem essa consequência política que, sim, daqui até o final da eleição, praticamente, o candidato de Jair Bolsonaro não terá acesso a ele, o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, desrespeitou medidas cautelares que ele havia imposto quando da decretação da prisão domiciliar, ou seja, atendeu um pedido da defesa naquele momento pela prisão domiciliar e, no entendimento do ministro, as medidas que ele havia imposto e que exigem o cumprimento para que ele continue na prisão domiciliar não foram cumpridas. Dito isto, o ministro afirma que esta não é a primeira vez. Ele diz que Flávio Bolsonaro é reincidente no descumprimento de medidas cautelares e lembra de uma manifestação, segundo o ministro publicou na decisão que a gente obteve agora, o nosso âncora Gustavo Uribe, que no ano passado, naquela manifestação, quando Flávio Bolsonaro entrou pelo telefone com Jair Bolsonaro, ele já havia descumprido uma medida cautelar e agora descumpre novamente. Por esse motivo que ele classifica Flávio Bolsonaro como reincidente, ou seja, houve uma quebra de medida e agora houve outra. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ficou patente na leitura da carta que houve o descumprimento porque uma das medidas não é apenas a proibição de Bolsonaro participar e estar nas redes sociais, mas também por meio de intermediários, e isso teria ocorrido. Ele leu uma carta por meio de um intermediário, segundo o ministro, intermediário este, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, com o apoio de Jair Bolsonaro.